E o que provoca, em grande parte, a crise climática é o desmatamento, é a concentração de gases de efeito estufa com o desmatamento da floresta. Além de a gente capturar menos carbono, a gente está liberando carbono para a atmosfera. E aí, dados, e aqui o Brasil, né, incentivado pelo governo, o desmatamento tem crescido ano a ano, mês a mês. E aí eu vou para uma notícia que está lá no Conexão Planeta, com dados que foram divulgados agora pelo INPE, né? Dados do sistema DETER, do Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE, divulgados dia 11 de fevereiro, reafirmaram que o desmatamento na maior floresta tropical do planeta está fora de controle. Entre 1º e 31 de janeiro, os alertas apontam para um total de 430 quilômetros quadrados desmatados. Isso representa um aumento de mais de 418% em relação a janeiro de 2021, ainda que este ano tenha chovido mais na região. Foi um ano bem mais úmido na região amazônica, né? Choveu bastante no final do ano, começo do ano. Mesmo assim, o desmatamento e os alertas de queimadas quebraram recordes, né? Foi também a maior área com alertas para o mês desde 2016, quando foram iniciadas as medições do DETER-B. Os alertas de desmatamento concentram-se principalmente nos estados de Mato Grosso, Rondônia e Pará. E aí, segundo a análise do Greenpeace, 22,5% da área com alertas de desmatamento entre 1 e 21 de janeiro deste ano se concentrou nas florestas públicas não destinadas, alvo frequente de grilagem de terras. Os grileiros entram lá, desmatam, cercam, fazem lá a sua área, meu lugar, dão um jeito de conseguir uma documentação para isso, e como está facilitado esse tipo de coisa, né, cada vez mais legalizam essa terra e depois vendem essas terras, né? Então é um processo de especulação imobiliária mesmo, não é que está desmatando para criar gado, para plantar soja, em grande parte é para especulação mesmo, para dominar um terreno e depois vender esse terreno, né? E um terreno que é enorme na Amazônia, áreas gigantes. E enquanto isso acontece lá na prática, o Congresso Nacional está afrouxando todas as leis de licenciamento, tá o PL da grilagem passando no Congresso para anistiar esses invasores de terra, com o pretexto de dizer que está regularizando, é uma regularização fundiária do pequeno agricultor que está lá com a sua terrinha no Amazonas, no Pará, no Mato Grosso, plantando lá seu milho, mas não é isso. Esse aí já está com a terra legalizada, já teve, né, o próprio Código Florestal e toda a legislação até hoje, né, já de alguma maneira legalizou essa terra. E aí agora com esses PL da grilagem e mudando os marcos temporais, né? Ah, não, quem invadiu até 2011 está liberado, até 2015, até 2018, paga uma multa aqui baixinha ou assina um termo aqui de compromisso e você está liberado, a terra é tua. Né? E isso tem acontecido, né? E passando as medidas legais para isso. E esses dados mostram, né, como o desmatamento incentivado está levando à degradação da floresta amazônica. E para ter uma ideia, tem umas imagens que mostram, né, os pontos, esses em vermelho são pontos de alarme do DETER ao longo do mês de janeiro. E aí eles chamam muito atenção para parte sul do Amazonas, do estado do Amazonas, indo em direção, né, esses pontos indo em direção à área mais preservada da floresta até agora, né, o quanto esses dados mostram, né, e aí não tem como negar. Eu presenciei isso lá no Rio Tapajós, aí na verdade era no Rio Arapiuns, né, acompanhando a madeira saindo o dia inteiro, embarcações como essa carregando madeira, levando para fora, né? E a Amazônia batendo recordes de desmatamento mês a mês, ano a ano. Esses dados também refletem, né? Toda a degradação refletem um outro problema que acontece na Amazônia, que é a questão do garimpo, o garimpo ilegal que polui os rios, né? Em grande parte, a gente viu no começo desse ano também o rio Tapajós, como estava mudando a coloração, em grande parte por causa da concentração do garimpo, né? Ali no Tapajós. E aí começaram a ter algumas fiscalizações. Só que essas fiscalizações não agradaram os garimpeiros, que resolveram protestar.
E aí eu vou lá para o site O Eco, que tem essa notícia publicada ontem, quarta-feira, dia 16 de fevereiro. Garimpeiros protestam contra a fiscalização ambiental no Pará. O protesto começou na madrugada de quarta-feira e bloqueou a sede do ICMBio no município paraense de Itaituba. Polícia Federal faz operações na região contra o garimpo ilegal e o desmatamento. E aí eles contam, né, como que aconteceu isso aí. A manifestação é uma resposta às ações de fiscalização ambiental na região. Na segunda-feira, dia 14, a Polícia Federal deu início à Operação Caribe Amazônico, com o objetivo de reprimir o garimpo ilegal nas regiões de Itaituba, Jacareacanga, Moraes de Almeida, Creporizinho e Creporizão. A operação da Polícia Federal tem como objetivo principal reprimir atividades de garimpo ilegal no rio Tapajós por meio de apreensão de materiais e destruição de maquinários utilizados na prática ilegal, bem como a repressão de outros ilícitos ambientais na região. No final de janeiro, a Polícia Federal instaurou um inquérito para investigar as causas da mudança de coloração do rio Tapajós, que apresentava aspectos barrento, o que seria uma consequência da explosão do garimpo na região. O rio Tapajós é onde fica Alter do Chão, que é chamado de Caribe brasileiro, por isso o nome dessa operação. E chamou muito a atenção a coloração da água, que geralmente, né, não à toa leva esse nome, por ter a água transparente, clarinha, ali na beira do rio, foi considerada pelo The Guardian uma das 10 praias mais bonitas do mundo, e é uma praia de rio, né, no rio Tapajós, e esse ano a água estava barrenta, mais escura, e foram perceber que não era só um reflexo das chuvas, mas do garimpo ilegal no rio Tapajós. E aí começou essa investigação da Polícia Federal, e os garimpeiros foram lá, não ficaram felizes e foram protestar contra essa fiscalização, né? Então é o cúmulo do absurdo, né? Mas tá tudo tão perdido e tão escancarado que os garimpeiros, quem está fazendo coisa ilegal, destruindo rios do país, detonando nossa água, destruindo a floresta, estão com coragem de protestar contra uma fiscalização da Polícia Federal. Né? Essa galera que se diz tão do bem, gente de bem e que gosta da polícia e tal, está protestando contra operações da Polícia Federal. Bom,